Certo. Voltando um pouquinho no aspecto da subordinação, né? É, a questão é a seguinte: se a subordinação direta com a tomadora, né, o recebimento de ordens diretas, enfim, pode ser considerado como elemento para a nulidade dessa relação de terceirização, e se podemos fazer uma análise também das dimensões subjetivas e objetivas da subordinação, como subordinação estrutural, por exemplo. Se a gente pode utilizar desses elementos para eventualmente reconhecer uma nulidade na contratação por terceirização. Eu penso que sim, que nós ainda poderemos continuar usando desses elementos, até porque nos contratos de facção é muito comum que as tomadoras, né, do serviço dessas pequenas confecções, dessas pequenas unidades produtoras, tenham uma ingerência total no processo produtivo. Ela não contrata diretamente, mas coloca lá os seus representantes, né, para fazer essa fiscalização, números de peças produzidas, o tempo que cada peça será produzida, a qualidade. Há uma ingerência muito grande para ter um controle da qualidade dos produtos que estão sendo produzidos por aquela prestadora. E, nesse contexto, obviamente, que há a subordinação estrutural e, por consequência, aí estaríamos diante de uma nulidade da terceirização e aí, ainda que a lei fale que a responsabilidade seria subsidiária, num caso desse, a contratação, o vínculo poderia ser reconhecido diretamente com a tomadora e aí não seria mais caso de subsidiariedade ou solidariedade, porque o vínculo seria reconhecido diretamente com a tomadora, né? Certo. Outra questão que o senhor já abordou, inclusive na sua explanação, é a da representação sindical desses empregados terceirizados que atuam na atividade fim, né? Agora, com a possibilidade da reforma, que atuam na atividade fim da empresa contratante. Como fica a representação sindical? Esse acho que é o aspecto mais polêmico dessa reforma. E o judiciário, o sistema da Justiça do Trabalho vai ser chamado a se debruçar sobre essas questões. E, infelizmente, nós perdemos a oportunidade. O Congresso Nacional tem projetos excelentes lá que estavam sendo discutidas essas questões, inclusive com subsídios da nossa Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, da ANAMATRA, falando que esses trabalhadores ficariam vinculados ao sindicato da principal atividade naquela empresa. Vamos supor uma metalúrgica, se ela quisesse terceirizar parte do processo produtivo, esses trabalhadores ficariam vinculados ao sindicato dos metalúrgicos, né? E não ao dos prestadores. A reforma, infelizmente, passou longe dessa questão, não enfrentou essa questão, mas particularmente, eu entendo, como disse já no início, não houve alteração do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho e acredito que deve ficar vinculado a esse sindicato, porque nós vamos ter que interpretar a falha ou a omissão legislativa com todo o arcabouço jurídico brasileiro, inclusive o artigo 7º, o artigo 8º da Constituição e do artigo 5º. Nós não podemos imaginar que trabalhadores que estão exercendo atividades de metalúrgicos, alguns fiquem vinculados aos sindicatos metalúrgicos e outros ao dos prestadores de serviço, por exemplo. Já há notícias que universidades estão, entre aspas, terceirizando professores que serão contratados como prestadores de serviço. Ora, professor deve ser vinculado ao sindicato dos professores. Não tem como uma atividade de ensinar seja vinculada a um sindicato de prestadores de serviço.
Mas eu reconheço que serão questões polêmicas. Aqui eu estou dando a minha primeira impressão sobre essa matéria, de acordo com essa bagagem, né, de 3 décadas aí atuando no sistema da justiça do trabalho e também com as normativas internacionais, né, com as convenções internacionais, que não podem, salvo engano, serem interpretadas de uma forma aí em flagrante prejuízo aos trabalhadores e ao sistema sindical. Poderíamos ter avançado nessa questão e também alterado a legislação do trabalho para aderir à Convenção 87 da OIT, ampla liberdade sindical? Poderíamos. Infelizmente, não houve essa vontade de avançarmos nessa questão. Eu, particularmente, defendo que o Brasil deve aderir à Convenção 87 da OIT, ampla liberdade sindical, acabar com o imposto sindical, com um período de transição, porque você não pode suprimir isso de um dia para o outro, né? Você deveria ter um período de transição, mas, ao mesmo tempo, também instituir a taxa negocial, né? Porque a gente precisa resgatar o princípio da solidariedade social. E os trabalhadores também não podem ficar acomodados no sentido de, não, o sindicato negocia, faz greve e eu só vou me beneficiar do que conseguir lá num acordo ou numa convenção coletiva. Não. Em muitos países há uma taxa negocial, ou o trabalhador é afiliado ao sindicato, ou ele paga a taxa negocial para usufruir dos benefícios da negociação coletiva. Então, infelizmente, poderíamos ter avançado muito nessa questão, mas o Congresso Nacional não quis. Infelizmente. Muito bem. Mais um assunto que o senhor já tratou, mas só para a gente aprofundar um pouquinho mais, o artigo 4C, alterado pela reforma trabalhista, ele prevê igualdade de condições de trabalho, né, com os empregados da contratante, igualdade dos terceirizados com os empregados da contratante, e traz ali uma série de aspectos, né, que preconiza essa igualdade. Por exemplo, alimentação garantida aos empregados, direito de utilizar os serviços de transporte, proteção à saúde e segurança no trabalho, aspectos que, inclusive, a Justiça já vinha, né, reconhecendo. Mas, como a lei trouxe essa novidade estampada, né, clara, expressa, será que poderia se interpretar que o descumprimento dessas normas, né, de tais dispositivos do artigo 4C, poderia gerar uma responsabilidade solidária e não subsidiária? Sem dúvida, porque agora há uma obrigação que está na legislação de que eu já falei que na minha visão já havia, mas agora está claro na lei, e se ela não segue aquilo que a lei preceitua, que é para terceirizar, ela deveria seguir, obviamente que nesses casos, então, a responsabilidade será solidária, né? Inclusive questões de saúde e segurança do trabalho, né? Doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, nessas questões, diante da redação da lei, eu não vejo como fugir de se responsabilizar solidariamente a tomadora. Apesar da previsão do artigo 4º-C, o artigo 5A, parágrafo 4º da lei, estabeleceu que a contratante, no caso a tomadora, poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados. Existe alguma contradição entre o que está previsto no artigo 4º-C e no 5º-A? De fato, a minha impressão é que existe essa contradição. Infelizmente, o processo legislativo foi feito de uma forma assodada, né, que não retiraram essas incongruências da lei, e como o artigo 4C ele, tem uma proteção maior ao trabalhador, acredito que o sistema de justiça do trabalho vai interpretar de forma que prevaleça o artigo 4C e não o parágrafo 4º do artigo 5A. E, de fato, né, se a gente interpretar todo o ordenamento jurídico, a proteção social, a melhoria da condição social do trabalhador, nos leva a aplicar o artigo 4C da nova lei.
Certo. Bom, a previsão do parágrafo 1º do artigo 4º, eu vou ler só para a gente contextualizar. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Esse dispositivo fere algum princípio do direito do trabalho, entra em confronto com a própria Constituição Federal, que garante a isonomia salarial? Sem dúvida, né? Porque nós que estudamos o direito do trabalho, né, é o princípio da igualdade, né? Trabalho de igual valor, a mesma remuneração. Não pode ter essas diferenças, salvo tempo maior de serviço e essas questões. Então, isso também acredito que eles defenderam que haveria uma redução do número de demandas na Justiça do Trabalho, mas uma norma como essa vai, na realidade, aumentar o número de demandas na Justiça do Trabalho, porque esse é um princípio universal, né, da igualdade das pessoas na mesma situação de fato e jurídica ali, de receber a remuneração equivalente. Se estão realizando o mesmo serviço, a mesma atividade, sem diferenças de tempo de serviço, não há o que justifique um trabalhador ganhando um X e o outro metade desse X. Então, serão questões que serão levadas à Justiça do Trabalho e acredito que esse princípio aí da igualdade deverá prevalecer, da não discriminação, né? Sim. Muito bem. Mais uma previsão trazida pela reforma é a questão da limitação de contratação dos empregados que foram terceirizados pela empresa tomadora, né, tem um período de 18 meses contados a partir da demissão desse empregado, né, no qual é vedada a contratação pela tomadora. Como o senhor avalia essa norma? Essa norma, eles colocaram para justificar que não haveria precarização, que os atuais empregados dessas empresas não poderiam ser dispensados para serem recontratados como terceirizados. Porém, não há uma multa expressa nesse dispositivo legal. A primeira questão é uma norma que a multa ainda é incipiente, ficou para o sistema geral de multas do Ministério do Trabalho, que nós sabemos que os valores são insignificantes, que os valores das autuações do Ministério do Trabalho são insignificantes, não reprimem uma conduta irregular. Por outro lado, eu acredito que também deixou mais um artigo aí para ajudar os juízes do trabalho a reprimir as fraudes, né? Porque se o trabalhador era contratado de forma direta e foi dispensado para voltar como terceirizado, nesse período está flagrante aí a vedação legal e ficaria configurada a fraude, né? E aí nós, em tese, consideraríamos como o mesmo contrato de trabalho com todos os direitos do contrato então rescindido, né? São questões que virão para a Justiça do Trabalho. A lei foi feita, como eu disse, de forma assodada, né? E usa expressões inadequadas, né? Usa como o empregador pudesse demitir o trabalhador, e nós sabemos que demissão é ato unilateral do empregado, né? E não do empregador. Falta técnica na elaboração da legislação, infelizmente. Seria a nossa última pergunta, né? Como o senhor avalia, né, a reforma de uma forma geral, dados os princípios do direito do trabalho, as previsões constitucionais e internacionais, de normas internacionais, como o senhor analisa essa nova regulamentação? Infelizmente, a legislação alterada, né, a lei, é um retrocesso muito grande para as relações capital e trabalho.
poderíamos ter feito um amplo debate com a sociedade, construído algo que atendesse os interesses da sociedade brasileira. Não é isso que a gente vê da lei que foi aprovada. Ela atende os interesses de uma parcela do capital, uma parcela ainda, e o que é pior, uma parcela que não cumpre a legislação do trabalho e agora a legislação vem para tentar regularizar essas situações de poucos empresários, vamos ser sinceros, né, que não cumprem a legislação do trabalho e agora acabam sendo beneficiados. E isso é muito triste numa sociedade democrática, porque aquele empresário que cumpre a lei, ele acaba tendo um desestímulo para cumprir a lei. A hora que você admite a prescrição em 2 anos da dívida trabalhista, aqueles empresários que vêm cumprindo regularmente a legislação do trabalho ficam desestimulados, porque aquele concorrente que não cumpre a legislação do trabalho e que às vezes coloca as empresas em nome de laranjas, né, para a justiça do trabalho não chegar no patrimônio e executar as condenações, obviamente que ele pratica uma concorrência desleal com a grande maioria dos empresários que cumprem a legislação do trabalho. E são inúmeros casos como esse, né? Situações da gestante, né? Trabalhar em ambiente insalubre, ou mesmo negociar o período de amamentação do bebê, e vai prevalecer o interesse do bebê, que não nem é fixado pela medicina, né? O tempo que aquela criança tem que receber a alimentação, ou o interesse do empresário lá na unidade produtora. Então, de uma forma geral, essa legislação não atende os anseios da sociedade brasileira. Acredito que vai ser revista brevemente, vai provocar uma diminuição enorme da massa salarial brasileira, e os pequenos empresários que ainda não perceberam a profundidade dessa reforma, em curto espaço de tempo, vão sentir os efeitos nefastos dessa reforma. Porque essas reformas em países como Espanha, Argentina, Grécia, provocaram uma diminuição da massa salarial e aumentou o número de desempregados. E acredito que aqui no Brasil não será diferente. Nós teremos uma diminuição da massa salarial, a economia brasileira vai sentir os reflexos dessa diminuição da massa salarial. E, como eu disse, na Espanha, que é um dos países que mais adotou esse receituário neoliberal, hoje a taxa de desemprego na Espanha é 18%, quase 19%. Nós estamos na pior crise da história da República. Aqui a nossa taxa de desemprego é de 13%. E quando falam que o direito do trabalho foi a causa da crise, é uma mentira muito grande. Porque se nós voltarmos à questão de 2 anos e meio atrás, nós estávamos vivendo pleno emprego. E com a mesma legislação do trabalho que atual, antes da reforma. Então, não foi a legislação do trabalho a causa da nossa crise. Infelizmente, não tivemos oportunidade de advertir a sociedade brasileira. Na grande mídia, os juízes do trabalho, os membros do Ministério Público, os advogados trabalhistas não tiveram oportunidades de falarem, né, nas grandes redes de TV. Não foi nos dado essa oportunidade, mas a sociedade toda irá sentir os efeitos nefastos dessa reforma. E aí o sistema da Justiça do Trabalho terá um papel fundamental para que ela seja interpretada à luz da nossa Constituição, que é a nossa lei maior, e também dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, e na forma do artigo 5º da Constituição, eles adentram o nosso ordenamento jurídico e também devem ser analisados na hora de o juiz do trabalho enfrentar essa questão no seu dia a dia, após o dia 11 de novembro próximo, né? Então, acredito que o sistema da Justiça do Trabalho vai ter um papel fundamental em preservar um mínimo aqui de condição social dos trabalhadores.
Quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com a doutora Rose para gravar e quero mais uma vez parabenizar a Matra 15 por essa iniciativa fantástica de levar conhecimento à população brasileira que, infelizmente, a grande mídia não está levando. Doutor João, nós que agradecemos. O senhor esclareceu muitos pontos. Sem dúvida alguma, esses temas serão debatidos, mas essa luz de esclarecimento, né, para a gente que está começando a discutir, é muito importante nesse momento social, nesse contexto social histórico. Muito obrigada. Foi uma honra para nós recebê-lo. Um prazer muito grande. E obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu queria dizer que toda semana nós vamos postar vídeos temáticos a respeito da reforma trabalhista. Acesse lá pelo canal do YouTube, se inscreva no canal para receber em primeira mão aí as novidades e os vídeos que serão postados. E dê um joinha se você curtiu o nosso vídeo, ajude a compartilhar. Eu acho que faz parte desse momento que a sociedade tome conhecimento, que compartilhe o conhecimento para que a gente consiga evoluir no entendimento da reforma. Muito obrigada. O capital ganhe em cima desse ser humano e no momento que não interessa mais ele ser descartado. Não é essa a visão que a humanidade, né, que nós devemos ter em relação ao trabalho e também a própria legislação do trabalho e a nossa Constituição, porque a nossa